Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 64. Hábitos. A Bíblia apresenta princípios. A palavra de Deus é abundante em princípios gerais para a formação de corretos hábitos de vida, e os testemunhos gerais e pessoais são calculados a chamar a atenção mais especialmente sobre esses princípios. Como cadeia de ferro. Uma vez formado, o hábito é qual uma cadeia de ferro. Podeis lutar desesperadamente contra ela, mas não se romperá. Vosso único procedimento seguro é construir para o tempo e a eternidade. Regras de hábito. É dever de todos observar estritas regras em seus hábitos de vida. Isto é, para vosso próprio bem, querida juventude, tanto física como moralmente. Ao vos levantardes de manhã, tomai em consideração tanto quanto possível a tarefa que tendes de cumprir durante o dia. Se necessário, mantende uma agendinha na qual anoteis as coisas por fazer e marqueis uma ocasião na qual fazer vosso trabalho. Hábitos regulares melhoram a saúde. Nosso Deus é um Deus de ordem e deseja que seus filhos queiram pôr-se em ordem e sob disciplina. Não seria melhor, portanto, romper com esse hábito de fazer da noite dia e das frescas horas da manhã noite? Se os jovens formassem hábitos de regularidade e ordem, melhorariam quanto à saúde, a vivacidade, a memória e a disposição. Removendo a causa da doença. Hábitos justos e corretos, praticados inteligente e perseverantemente, removerão a causa da doença, e não há necessidade de recorrer às drogas fortes. Muitos seguem passo a passo com suas condescendências não naturais, o que introduz um estado de coisas tão desnatural quanto possível. Hábitos apropriados promovem saúde. A saúde pode ser conseguida por apropriados hábitos de vida e pode ser levada a render juros e juros compostos. Mas este capital, mais precioso do que qualquer depósito de banco, pode ser sacrificado pela intemperança no comer e beber, ou deixando que os órgãos se enferrujem pela inatividade. Condescendências de estimação têm de ser renunciadas, a preguiça vencida. Hábitos que degradam as mais altas faculdades. Qualquer hábito que não promova o perfeito funcionamento saudável do organismo humano degrada as mais elevadas e nobres faculdades. Os maus hábitos no comer e beber conduzem a erros no pensamento e ação. Vencendo hábitos estabelecidos. Em muitos casos, precisam ser vencidos hábitos e ideias estabelecidos, antes de podermos fazer progresso na vida religiosa. Hábitos errados, difícil desaprender. Conselho a um executivo. Ser-te-á difícil agora fazer em teu caráter as modificações que Deus requer que faças, porque foi-te difícil ser pontual e expedito na ação na juventude. Quando o caráter está formado, os hábitos fixos e as faculdades mentais e morais se tiverem firmado, é muito difícil desaprender hábitos errôneos, ser expedito na ação. Deves reconhecer o valor do tempo. Não podes ser desculpado por deixar um importantíssimo, embora desagradável trabalho, com a esperança de livrar-te dele completamente ou pensando que se tornará menos desagradável enquanto ocupas o tempo com trabalhos agradáveis, que não exigem muito esforço. Deves fazer primeiro o trabalho que tem de ser feito e que envolve os interesses vitais da causa, e assumir as atividades menos importantes depois de acabadas as mais necessárias. Pontualidade e decisão na obra e causa de Deus são muito necessárias. Atrasos são virtualmente defeitos. Os minutos são áureos e devem ser aproveitados da melhor das maneiras. Relações terrenas e interesses pessoais devem sempre ser secundários. Nunca deve a causa de Deus ser levada a sofrer em qualquer particular por causa de nossos amigos terrestres ou os mais queridos parentes. Tendências hereditárias e cultivadas tornam-se hábitos. A grande tendência hereditária e cultivada para o mal em Judas foi a cobiça.
E pela prática isso se tornou um hábito que ele levou consigo em todos os seus negócios. Os princípios cristãos de retidão e justiça não tinham lugar no vender e comprar. Seus hábitos de economia evoluíram num espírito avarento e se tornaram uma cilada fatal. O ganho era sua medida de uma vivência religiosa correta, e toda a verdadeira justiça tornou-se subordinada a isso. Conquanto continuasse discípulo pro forma, enquanto na própria presença pessoal de Cristo, apropriava-se de meios que pertenciam ao tesouro do Senhor. Os hábitos decidem o futuro. Tem de ser lembrado que os jovens estão formando hábitos que 9 vezes entre 10 lhes decidirão o futuro. A influência das amizades que mantêm, as associações que formam e os princípios que adotam serão levados consigo através da vida. Mais fácil formar hábitos maus do que bons. As crianças são especialmente susceptíveis às impressões, e as lições que recebem nos primeiros anos levarão consigo através da vida. Todo o saber que possam adquirir jamais desfará o mal resultante de uma disciplina frouxa na infância. Uma negligência muitas vezes repetida forma um hábito. Um ato errado prepara o caminho para outro. Esse ato repetido forma um hábito. Maus hábitos contraem-se mais facilmente do que bons e são abandonados com mais dificuldade. Toma muito menos tempo e sacrifício o estragar a disposição de uma criança do que leva para imprimir princípios e hábitos de justiça nos recessos da alma. É somente pela constante vigilância e atuação contrária ao mal que podemos ter esperança de endireitar a disposição. O Senhor estará convosco, mães, ao procurardes formar em vossos filhos hábitos corretos. Mas deveis começar cedo o processo disciplinante, pois no futuro vossa obra será muito difícil. Ensinai-o regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Conservai na mente que vossos filhos pertencem a Deus e devem tornar-se seus filhos e filhas. É propósito seu que as famílias da terra sejam exemplos da família do céu. Hábitos raros se mudam. Atos repetidos em dado sentido tornam-se hábitos. Estes podem ser modificados por uma educação severa na vida posterior, mas raras vezes são mudados. Uma vez formados, tornam-se os hábitos cada vez mais firmemente arraigados ao caráter. Atacar hábitos errôneos pouco adianta. De pouca utilidade é procurar reformar outros, atacando o que podemos considerar maus hábitos. Tais esforços dão muitas vezes em resultado mais dano do que bem. Em sua conversa com a samaritana, em lugar de desmerecer o poço de Jacó, Cristo apresentou alguma coisa melhor. Se tu conheceras o dom de Deus, disse ele, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4, verso 10. Desviou a conversa para o tesouro que tinha a dar, oferecendo à mulher alguma coisa melhor do que ela possuía, a própria água viva, a alegria e a esperança do Evangelho. O esforço de reformar-se provém do desejo de proceder corretamente. É verdade que os homens às vezes se envergonham de seus caminhos pecaminosos e renunciam a alguns de seus maus hábitos, antes de estar conscientes de que estão sendo atraídos a Cristo. Quando quer, porém, que façam um esforço para reformar-se, movidos do desejo sincero de proceder bem, é sempre o poder de Cristo que os está atraindo. Uma influência para eles desconhecida lhes opera na alma, despertando-lhes a consciência e sua vida exterior emenda-se. E quando Cristo os atrai, levando-os a olhar a sua cruz, para contemplar aquele que os seus pecados ali cravaram, o mandamento desperta na consciência. É-lhe revelada a pecaminosidade de sua vida. O pecado se acha arraigado em sua alma. Começam a compreender alguma coisa da justiça de Cristo e exclamam: que é o pecado, que devesse exigir tão grande sacrifício pela redenção de sua vítima? Acaso se fez preciso todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação, para que não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna? Os maus hábitos devem ser vencidos.
Pela contemplação como num espelho da glória do Senhor, devemos realmente ser transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Nós esperamos demasiado pouco e recebemos de acordo com a nossa fé. Não devemos apegar-nos aos nossos próprios caminhos, nossos próprios planos, nossas próprias ideias. Devemos ser transformados pela renovação de nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os pecados que nos assediam devem ser vencidos e assim nossos maus hábitos. Disposições e sentimentos errados devem ser desarraigados e, pelo Espírito de Deus, gerados santo temperamento e emoções. Os hábitos maus, quando encontram oposição, oferecem a mais vigorosa resistência. Mas se a luta é mantida com energia e perseverança, eles podem ser vencidos. A graça de Cristo rompe a escravidão dos maus hábitos. Os homens precisam saber que as bênçãos da obediência em sua plenitude, eles só podem fruir à medida que receberem a graça de Cristo. É sua graça que dá ao homem poder para obedecer às leis de Deus. É isto que o habilita a quebrar as cadeias do mau hábito. Este é o único poder que o pode tornar e conservar firme no caminho do direito. Mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a cadeia do hábito pecaminoso, têm renunciado ao egoísmo. O profano tem se tornado reverente, o bêbado sóbrio, o pervertido puro. Almas que tinham estampado em si a semelhança de Satanás têm se transformado à imagem de Deus. Pensamentos e ações corretos podem tornar-se habituais. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que parecia a princípio difícil torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais.